Pessoal, a nossa aula de hoje, ela vai tratar das coordenadas geográficas. Professor, o que são coordenadas geográficas? A gente viu nas aulas passadas que o homem, ele tem a necessidade de se locomover, de se orientar, eles saberem onde estão ou para qual direção ir, caso ele queira chegar ao seu destino. Mas, de modo geral, o que são essas coordenadas geográficas? Aqui no slide, nós temos um mapa do nosso colégio militar, que está marcado aqui pela cor vermelha. Não sei se vocês conseguem visualizar aí, tá? E aqui do lado, conforme eu demarquei também da cor vermelha, estão as suas coordenadas geográficas, ou seja, o ponto que o Colégio Militar Madre Germana está localizado no planeta Terra. Então, essas coordenadas geográficas, elas vão nos dizer, tá? Em qual ponto da superfície terrestre está um determinado lugar. Tudo bem? Então, aqui, só para vocês terem ideia, o Colégio Militar ele está a 16 graus, 19 minutos e 18,4 segundos a sul, que é a sua latitude. E ele está a 49 graus, 22 minutos e 23,9 segundos a oeste. Vocês estão vendo aqui a letra W, mas que significa west. West significa em inglês oeste, tá? Então, essa é a coordenada geográfica do nosso colégio. Então, de maneira geral, as coordenadas geográficas, nós podemos falar que ela é uma espécie de endereço de qualquer localidade da superfície do planeta Terra. Então, por exemplo, a sua casa, ela vai ter uma coordenada geográfica. Depois, se vocês tiverem a curiosidade de colocar lá no Google Maps, pessoal, vocês podem pegar a coordenada geográfica da sua casa. E aí você vai ter a latitude da sua casa e a sua longitude. Lembrando, essas coordenadas, elas são dadas em X e Y, como se fosse um plano cartesiano. Mas isso vocês vão aprender nos próximos anos em matemática, tá? E como o nosso planeta ele é esférico, ele é redondo, em formato de geóide, as coordenadas geográficas elas vão ser medidas em graus, conforme eu trouxe para vocês no slide passado. Então, se vocês tiverem essa curiosidade, vocês podem muito bem saber ou descobrir a coordenada geográfica da sua casa, ou da sua escola, ou do lugar onde a sua mãe trabalha. Tudo bem? E aí, pessoal, essas aqui são as coordenadas geográficas. Então, a gente vai estudar basicamente o que é latitude e longitude. Como vocês podem ver, nós temos duas linhas imaginárias. Por que imaginárias? Porque elas não existem no plano físico, tá? Elas não são materiais. Elas são imaginárias. Elas não existem de verdade. Mas essas linhas imaginárias é que vão nos dar a respectiva latitude e longitude de um determinado lugar. Então, nós temos aqui dois pontos, nós temos um paralelo que é a nossa referência, que é a chamada linha do Equador, que vai dividir o planeta ao meio do lado horizontal, e nós temos o meridiano de Greenwich. Vocês lembram desse meridiano quando nós estudamos fuso horário? Então, ele divide o planeta no sentido vertical, de cima para baixo. Beleza, pessoal? Então, vocês vão entender como que essas linhas imaginárias, tanto esse paralelo como esse meridiano, eles influenciam na latitude e na longitude. Então, pessoal, conforme eu já havia dito, latitude e longitude que fazem parte das coordenadas geográficas, eles vão nos dizer qual que é o determinado lugar de um planeta, tá? E eles nos auxiliam a localizar determinados pontos da Terra. Vocês viram que eu localizei o nosso colégio lá no mapa, lá no planeta Terra? Então, é a latitude e a longitude que vai nos ajudar a encontrar o lugar que nós desejamos. Belezinha, pessoal? E aí, por que existe latitude e longitude? Conforme eu havia dito nas aulas passadas, e eu vou reforçar novamente, se localizar, pessoal, sempre foi e sempre será uma necessidade presente desde os primórdios da humanidade, tá? Desde quando os homens eram homens das cavernas, eles sempre tinham essa necessidade de se orientar, de saber onde estão.
Então, por exemplo, se você se perder no caminho, obviamente que você vai ficar desesperado para encontrar a direção da sua casa. Isso é uma necessidade que nós temos, nós seres humanos. E a partir do momento que a sociedade elas vão se avançando, era importante estabelecer, então, referências, ou seja, pontos fixos para a gente traçar rotas, caminhos, que eram importantes para a gente, por exemplo, fundar moradias, pontos fixos, tá, pessoal? Por quê? Quando a gente pega milhões de anos atrás, ali uns 10 mil anos, 9, 8 mil anos atrás, o homem, ele era nômade. O que significa o homem ser nômade? Ele não tinha uma moradia fixa, igual a gente é hoje. Hoje nós somos seres sedentários. Por quê? Porque a gente tem uma casa fixa. A gente não fica migrando de um lugar para outro. Mas antes não, tá? Então, como eles tinham a necessidade de encontrar moradias ou de encontrar uma direção para achar um lugar melhor para sua sobrevivência, os homens daquela época eles tinham essa necessidade de sobrevivência, de se localizar, tá? Então, as latitudes e longitudes elas vão sistematizar e referenciar uma determinada posição no globo terrestre. Então, qual que é a importância da latitude? Conforme eu havia dito, a latitude é a distância em graus, tá? É sempre essa unidade medida, depois vem minutos e segundos, de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, tá? E aí eu vou colocar um mapa aqui para vocês. Vocês conseguem visualizar aqui essa linha tracejada na cor vermelha? Sim ou não? Sim. Então, o que significa? Ótimo. Essa aqui é a nossa linha do Equador, ou seja, é a nossa linha de referência, nosso paralelo de referência, tá? Então, como ele é o nosso paralelo de referência, o grau dele vai ser 0. Vocês conseguem visualizar aqui, pessoal, que a partir do momento em que eu vou subindo aqui no planeta, a nossa latitude vai aumentando? Sim. Sim, exatamente, tá? Então, a partir do momento que você vai ficando mais distante da linha do Equador, certamente a sua latitude ela vai aumentando. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não. Então, por exemplo, olha o exemplo muito claro aqui, ó. Se eu estou aqui nesse ponto aqui que eu acabei de rabiscar, eu estou perto ou distante da linha do Equador? Distante. Distante. Então, a sua latitude, ela vai ser o quê? Alta. Que olha o valor, 90 graus. Tá, pessoal? Agora, uma coisa aqui que eu quero deixar claro para vocês. Do ponto 0 aqui na linha do Equador para cima, qual que vai ser o meu ponto cardeal? Qual que vai ser meu norte? Perfeito. Então, essa latitude aqui vai ser 50 a norte. A norte. Ótimo. Então, pessoal, e se eu pegar aqui 0 graus aqui em cima da linha do Equador e vir para baixo, qual que vai ser o meu ponto cardeal? Sul. O sul, tá? Então, pessoal, esse ponto aqui, ó, essa latitude que eu acabei de sublinhar é 40 graus ao quê? Sul. A sul, perfeito. Vocês conseguem perceber que a linha do Equador ele vai dividir o planeta em duas partes? Sim. Consegue? Ou seja, a parte aqui para cima vai ser o nosso hemisfério norte. E a parte para baixo vai ser o nosso hemisfério sul. Agora pergunta, o Brasil, ele está localizado em sua grande proporção em qual hemisfério? Sul. Hemisfério sul, tá, pessoal? A sua grande parte, por quê? Existem ainda algumas áreas do território brasileiro que estão no hemisfério norte. Algumas partes ali do estado do Amapá, o estado de Roraima, por exemplo, eles estão no hemisfério norte. Mas grande parte do nosso território brasileiro está localizado no hemisfério sul. Outra coisa também que eu queria deixar claro, que quando vocês, por exemplo, verem essa latitude, menos 10 graus,
significa que ele está no hemisfério sul. Tá bom, pessoal? Às vezes é muito comum a gente ver as latitudes estarem negativas. Então, quando elas estiverem negativas, significa que essa latitude está no hemisfério sul. Sul. Alguma dúvida, galerinha? Não. Perfeito. Então, vamos lá. Então, pessoal, a latitude é qualquer distância medida a partir da linha do Equador. Tá? Equador. E ele vai dividir o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Agora, vamos lá. Seguinte proporção. Quanto mais distante da linha do Equador, mais alta é a sua latitude. Por quê? Vocês conseguem ver que a partir do momento que você vai ficando mais distante, a sua latitude em graus aumenta? Sim ou não? Sim. Sim, tá? Sim. Então vamos lá, pergunta. Eu estou na latitude 10 sul. A minha latitude é alta ou baixa? Baixa. É baixa, tá? Por quê? Alta. É baixa. Por quê? Porque eu estou muito próximo da linha do Equador. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Sim. Sim. Então, Não. a relação proporcional que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Quanto mais próximo, mais baixa a latitude. E quanto mais distante, pessoal, como vai ficar a minha latitude? Mais alta. Tá, pessoal? Então, essa é a nossa relação proporcional entre latitude, ok? Então, pessoal, só para a gente deixar claro, quanto mais próximo do Equador, mais baixo será o grau e a latitude, e quanto mais distante será o grau e a latitude. Alguma dúvida sobre latitude? Não. Não. Então, qual que é a importância da latitude? Pessoal, além da latitude nos dar a coordenada geográfica de um determinado lugar, ela também vai ser uma influência na existência de zonas climáticas do planeta Terra. No segundo bimestre, galerinha, a gente estudou os fatores climáticos, os fatores que determinam, que influenciam em uma determinada localidade, tá? Então, o que acontece? Por conta do grau de elevação, de inclinação do planeta Terra, o grau de inclinação, a incidência dos raios solares ele vai se dar de uma maneira desigual. O que significa? Que o Sol ele não vai iluminar o planeta todo na mesma quantidade. Existem áreas que vão iluminar mais, consequentemente nós vamos ter mais calor, e vai ter áreas que a gente vai receber uma baixa incidência solar, o que vai acarretar em baixas temperaturas. Então, qual que é a relação? Menor latitude, mais próxima à linha do Equador, maiores as temperaturas? Exatamente, Iago. Perfeito. Então, o que eu quero dizer? Quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, nós vamos ter o quê? Maiores temperaturas. Por quê? Porque nessas áreas nós vamos ter uma maior quantidade de incidência solar. E quanto mais distante da linha do Equador, nós vamos ter o quê? Menores temperaturas, porque o Sol ele não vai incidir com tanta quantidade esses locais. Agora, vocês conseguem perceber? É lógico, existem outros fatores climáticos. Professor, Oi, diga. então é por isso que os polos estão tão frios, porque quase lá não bate radiação solar. Perfeito, Marcela, é exatamente isso aí, tá? Então, um dos fatores que fazem os polos serem bastante frios é porque eles estão em locais de altas latitudes, locais que não vão receber tanta incidência solar. E por conta dessa distância da linha do Equador, eles vão ter uma temperatura muito fria, porque eles praticamente não vão receber luz solar em seus locais. Tudo bem, pessoal? Então, a latitude ela tem uma importância de influenciar na existência de zonas climáticas do planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia disso aí, olha o Brasil, pessoal. O Brasil ele está em uma área de baixa latitude, ou seja, ele está muito próximo da linha do Equador. Então, a latitude é um dos fatores, não é o único, que isso fique bem claro, que faz o nosso país ser tão quente. Ok, galerinha? Alguma dúvida? Não.
Então, continuando, nós vamos falar agora da longitude. A longitude também, semelhante à latitude, ela vai precisar de uma linha de referência, que o caso é o meridiano de Greenwich. Então, vamos lá para a nossa imagem. Galerinha, o meridiano de Greenwich, vou colocar até em outra cor aqui da cor verde, não está reto, tá, pessoal? Eu não tenho tanta coordenação motora, mas ele vai dividir o planeta Terra também em 2 hemisférios, tá? Só que, ao contrário da latitude, ele vai cortar o planeta na posição vertical. A linha do Equador, latitude, ela corta o planeta na posição horizontal, ok? Então, ela também vai dividir o planeta Terra em 2 partes. E o meridiano de referência, ou seja, o meridiano mais importante, é o chamado meridiano de Greenwich, tá? Voltando aqui na pergunta da Marcela. Então, quer dizer que latitude é temperatura? Então, vamos lá, calma. Conforme eu havia dito, a latitude, Marcela, ela vai interferir, tá? Olha o caso do Brasil, por exemplo. É uma área que está próxima da linha do Equador, ok? É uma área que está próxima da linha do Equador. Então, consequentemente, o nosso país, ele vai receber uma grande quantidade de luz solar, o que, de certo modo, vai interferir na temperatura que é bastante alta. Só que não é o único fator, tá bom, Marcela? Foi por isso que a gente estudou os fatores climáticos. E existem vários fatores climáticos, como continentalidade, maritimidade, nós temos também as massas de ar, tá? Então, nós temos vários fatores climáticos. Mas a latitude interfere? Sim, mas não é o único fator que vai influenciar no nosso clima, tá? Pessoal, continuando aqui, o Cássio não está conseguindo entrar na sua aula. Pede para ele entrar de novo, não sei o que aconteceu. Eu também sou leigo para mexer com essa questão. Então, pessoal, a longitude, ela vai dividir o planeta também em 2 hemisférios. O hemisfério leste, também chamado de Oriente, e o hemisfério oeste, também chamado de Ocidente. O nosso país, pessoal, ele está a oeste de Greenwich. Se ele está a oeste ou à esquerda de Greenwich, nós vamos estar no Ocidente, ok? E a lógica do meridiano de Greenwich e das longitudes é a mesma para a latitude. Quanto mais distante do meridiano de Greenwich, maior será a sua longitude, tá, pessoal? E quanto mais próximo, menor vai ser a nossa longitude. Deu para entender? Alguma dúvida? Não. Não, né? Então, lembrando, Não. pessoal, para a direita, nós vamos ter qual ponto cardeal, galera? Para a direita. Alguém? Sul. Não, para a direita. Norte. Sul é para baixo. Leste. Para o leste. Leste. Para o leste, tá, pessoal? Então, se você tem uma longitude à direita de Greenwich, você vai ter, por exemplo, aqui, ó, 120 em leste, tá, pessoal? A leste, perdão. E à esquerda, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, 130. Qual que vai ser a nossa longitude? 130 a oeste. A oeste, tá bom, pessoal? Perfeito. 130 a oeste. Também é muito comum, pessoal, vocês verem a letra W, que significa West, que é oeste em inglês. Aqui também, pessoal, é muito comum vocês encontrar a letra E, de East, que é leste em inglês. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Lembrando que vocês podem encontrar também longitude negativa. Mas quando a longitude estiver negativa, pessoal, significa que ela está a oeste, ok? Então, vamos lá. Menos 30. Ok. A longitude está em qual direção? Qual ponto cardeal? Oeste. Oeste. Mais 30. Leste. A leste. Beleza? Então, a longitude é qualquer distância
qualquer distância em graus a partir do meridiano de Greenwich. E qual que é a importância da longitude? Pessoal, o meridiano de Greenwich, além de ser o marco referencial na determinação de uma longitude ou lugar, ele também vai ser o nosso marco da definição de um horário base no planeta. Esse horário base também é chamado de fusos horários. Vocês lembram que a gente estudou fusos horários lá no presencial? Pois é. Então, são as longitudes que vão determinar os fusos horários de uma determinada distância, tá? Lembrando que nós temos 24 fusos horários. Vocês lembram por quê? Lembram? Não. São 24 horas. Porque o nosso movimento de rotação, que vai definir os dias e as noites, eles vão ter a duração de 24 horas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Sim. Não. Essas aqui são as longitudes e os nossos respectivos fusos horários. Tá, pessoal? Lembrando que aqui à esquerda nós temos fusos horários negativos, porque estão a oeste de Greenwich, tá? Lembrando que a hora em Greenwich, o fuso horário é GMT 0, tá? Porque é o nosso marco referencial, beleza? Então, à nossa direita, nós temos os fusos horários do Oriente, ou os nossos fusos horários da nossa porção leste. Pessoal, é isso, tá? Não é complicado. Isso aqui é um conteúdo bastante tranquilo.